dia, boa tarde, boa noite. Discursiva na prática na área. Para quem não conhece, eu sou o professor João Mário, sou auditor do Tribunal de Contas da União, fui auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também já trabalhei no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, além de outras aprovações em Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas do Pará, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, enfim. Se é Tribunal de Contas, eu acho que eu tenho um pouquinho para compartilhar com vocês, porque é uma área que durante meus estudos eu sempre foquei. O cargo de auditor de controle externo foi o cargo que eu sempre foquei, e é o cargo principal que a gente vai falar aqui hoje, é auditor de controle externo do TCE Pará, que é também um órgão muito bom, conheço algumas pessoas que trabalham lá, e todo mundo fala muito bem do TCE Pará. E o mais importante é que a discursiva vai ter uma relevância enorme nesse concurso, equivalendo a 50% da nota. Esse é o valor teórico, porque a discursiva vale 100 e a objetiva vale 100, mas eu vou mostrar, vou falar um pouquinho mais pra frente, que na prática a discursiva vale bem mais do que esse 50%. O peso real da discursiva é maior do que a gente imagina. Vamos seguir um pouquinho aqui com a apresentação, passar rapidamente pelas vagas. O foco nosso principal é o controle externo, área administrativa e área de fiscalização. Então, assim, a gente vai ter o cargo de auxiliar de controle externo, quem quiser saber mais, é o cargo que exige apenas nível médio. Então, quem ainda não completou o curso superior, é uma boa oportunidade de sentar no serviço público. Os cargos de nível médio, em geral, nos tribunais de contas, remuneram bem acima do que em outros órgãos. Mas, falando um pouco sobre o cargo de auditor de controle externo, assim como vários outros tribunais de contas, o TCE Pará divide entre área meio e área fim. Então, a área meio seria esse cargo aqui de cima, que engloba a área administrativa, a área de comunicação, de planejamento, de informática. E essa área, os auditores lotados nessa área, eles vão trabalhar nos processos internos do órgão. Então, você vai trabalhar no setor de licitação do tribunal, você vai trabalhar no setor de contabilidade do tribunal, na parte de TI do tribunal, no setor de planejamento, junto com a presidência do tribunal. Então, você vai trabalhar nos processos internos ali que permeiam o órgão. Enquanto isso, se você for auditor de controle externo na área de fiscalização, você vai trabalhar na atividade fim do órgão. O que é atividade fim? São as fiscalizações, são as auditorias, as inspeções, os monitoramentos, os acompanhamentos, as instruções de denúncia, de representações, enfim. Ali você vai propriamente cumprir a missão de auditor de controle externo. É certo que em alguns órgãos, né, tem alguns tribunais de contas que há uma confusão de atribuições entre quem entrou pelo concurso da área meio, quem entrou por um cargo, né, no concurso da área fim, e acaba tendo uma confusão mesmo. Então, você vê auditor da área meio fazendo fiscalização, você vê auditor que faz fiscalização e trabalha na área meio. Isso é até comum. Então, eu não conheço a particularidade, né, interna do TCE Pará, mas isso acontece. Só que como que a gente está trabalhando com a regra, em regra, se você vai decidir o cargo pelas atribuições, até porque a remuneração é a mesma, na parte da área meio, principalmente da área administrativa, você vai trabalhar com os processos internos do órgão, enquanto na parte da área de fiscalização você vai trabalhar com a atividade fim. Então, como eu já adiantei, a remuneração de todos os cargos de auditor, né, todas as especialidades de auditor, é a mesma. Aqui, a gente colocou o mínimo do mínimo, só com os valores expressos do edital. Então, assim, é a partir de R$ 11.635,36. Isso somando o vencimento básico de R$ 5.075, a gratificação de R$ 4.060 e o auxílio de alimentação de R$ 2.500. Então, essas três verbas, elas estão expressas nominalmente no edital, desculpa. Só que existem outras verbas também nominadas no edital e na lei que rege o plano de carreiras do TCE Pará. Só que a gente não tem um valor fixo, porque ela vai variar de candidato a candidato, de servidor a servidor, depois que você entrar. Então, o adicional de tempo de serviço é uma porcentagem que você ganha a cada 3 anos trabalhando lá. O adicional de qualificação tem a ver com a sua capacitação. Então, se você cumprir, se não me engano, são 80 horas de cursos anuais, você ganha 10% a mais na remuneração. Se você tem uma pós-graduação, uma especialização, você tem 15% a mais. Se você tem um mestrado, 25% a mais. Se você tem um doutorado, 35% a mais. E além disso, existe uma outra verba que chama abono por produtividade coletiva. Essa verba hoje está fixada em até 70%. É uma verba que, pelo que eu pude acompanhar e perguntar para colegas lá do TCE Pará, ela nem sempre vem nesse valor de 70%, mas ela sempre vem. Então, é algo que vai ser adicionado ao seu salário, à sua remuneração. Ou seja, o que a gente vai tirar a conclusão aqui? Esse 11.600 certamente não será a sua remuneração. Sua remuneração será bem acima disso. Provavelmente passando aí na casa dos 15, 16 mil, tranquilo e inicial. A carreira, ela vai até só de vencimento e gratificação, ela finaliza em 20 mil, só que considerando todas as vendas, ela bate o teto constitucional, tá bom? Então, em resumo, é uma carreira excelente em termos de remuneração, com certeza, para, lembrando, jornada de 30 horas semanais. Isso, para quem já trabalha 30 horas, eu já tive a oportunidade de trabalhar 30 horas, é uma diferença muito grande, né? Tempo é dinheiro, ainda mais atualmente, que a gente está com uma escassez de tempo muito grande, e você ter a oportunidade de ter uma remuneração muito boa, trabalhando 30 horas, ou seja, apenas um dos turnos, normalmente você vai conseguir fazer essas 6 horas diárias, é uma oportunidade excepcional. Seguindo aqui, então, o cronograma do concurso, hoje está saindo no dia 30 de abril, inscrições dia 6/5 a 14/6, muita atenção com isso, se você está no período ali de pedir isenção, se você ainda não pode pagar o boleto de inscrição agora, coloque na sua agenda o dia que você pode pagar, o dia que você tem que fazer a inscrição, porque eu já vi pessoas que queriam muito fazer o concurso e acabaram esquecendo, deixando passar a data da inscrição, tá bom? Então, as provas serão em agosto, a gente vai ver aqui, as provas objetivas e discursivas, elas acontecerão no mesmo dia, mas alguns cargos acontecerão, a prova de alguns cargos acontecerá no dia 4 e de outros cargos acontecerá no dia 11, a gente já vai ver mais pra frente, mas basicamente ali a gente vai ter 3 meses e pouco de pós-edital. É um tempo muito bom, não é um tempo muito longo de ver pós-editais maiores, mas não é também um pós-edital muito apertado, acho que é um tempo suficiente para parar as arestas, né? Não é hora de inventar roda, não é hora de começar muita coisa do zero, mas para a gente aprimorar e chegar bem competitivo para a prova, é mais do que suficiente os 3 meses. Então, sobre as provas. O cargo de auxiliar de controle externo, que eu já falei aqui, do nível médio, e o cargo de controle externo na área de fiscalização e de gestão governamental na área administrativa, essas provas acontecerão no dia 4 de agosto. Vamos focar aqui então no cargo de controle externo. A prova objetiva será feita de manhã, então serão 5 horas para fazer 100 questões de prova objetiva. Acho que é bem tranquilo, né? O tempo, apesar que a FGV ela tem questões objetivas longas, mas eu acho que 5 horas é bem suficiente para fazer 100 questões. Vai dar uma média mais ou menos, né? Se não me engano, de 3 minutos por questão. Eu acho que é suficiente como média para você não ter muito problema. Agora, as provas discursivas, você terá 4 horas para fazer 5 questões de 20 linhas. Dá mais ou menos 48 minutos por questão. Não é um caso tão tranquilo, se porventura você encontrar algum tema que não saiba. Então, 48 minutos para uma questão de 20 linhas, a princípio, é um tempo razoável, mas isso se você dominar o tempo, tá bom? Então, é muito importante que você treine nesse o tempo, né, durante os treinamentos. Veja, a gente nos nossos treinamentos, a gente sempre coloca ali o espaço para você colocar quanto tempo você gastou. E é importante você colocar o tempo todo, desde o momento que você está lendo anunciado até o momento que você terminou, eventualmente se você fez as fumes, se você passou ali, para você ter noção e basear o seu desempenho com base nisso. Lembrando que a média você vai ter 48 minutos por questão. Então, se você fizer um treino e já passando de uma hora, provavelmente você vai ter que ajustar para acelerar a sua resolução da questão, tá bom? Então, no dia 8, vou ter as outras especialidades da área administrativa e da área meio de comunicação, planejamento e informática.
Então, tirando a gestão governamental, as provas da área administrativa ocorrerão no dia 11. O que significa? Significa que você poderá fazer mais de um cargo. Então, você pode fazer, a gente vai focar muito aqui no cargo de Direito e Contabilidade, porque ele tem na área de fiscalização, na prova que ocorrerá no dia 8, no dia 4, e tem a especialidade de Direito e Contabilidade na área administrativa, que ocorrerá no dia 11. Então, é uma baita oportunidade aí, como os editais são bem parecidos, principalmente o cargo de Direito, que é de Direito. Mas, assim, de toda forma, se você tem a oportunidade de fazer essa prova de ficar a semana lá, eu sei que nem todo mundo tem, né? A gente tem uma limitação, às vezes, de trabalho, ou limitação financeira, de hospedagem, de você ficar a semana inteira, ou pagar 2 passagens para ir voltar. Não é fácil, às vezes você vai ter que optar somente por um. Mas se você tiver essa condição, faça os 2 cargos. Porque a gente nunca sabe, pode ser que passem pessoas em comum os 2 cargos, provavelmente acontecerá. Então, eventualmente, uma pessoa vai abrir mão de uma nomeação em um dos cargos, a fila vai andar mais rápido. Então, assim, como são editais muito parecidos, se você tiver a condição, a possibilidade, não deixe de fazer os 2 cargos, tá bom? Tanto a prova no dia 4 de contabilidade e direito, quanto a prova no dia 8 de contabilidade e direito. Passar rapidamente aqui, falar um pouquinho sobre a prova objetiva. A prova objetiva tem um mínimo de 50 pontos, então ela vai 100 pontos no total. Aqui eu trouxe como exemplo um padrão dos conhecimentos do cargo de auditor externo, administrativa, várias especialidades, e não foge muito, né? O cargo de fiscalização de contabilidade, ele segue bem nessa linha também. O cargo de fiscalização em direito e em gestão governamental, essa parte aqui da noção de direitos do módulo 2, ela vai ser um pouco mais aprofundada, então vai cair direitos penal, civil, processo civil, ambiental, ao contrário da noção de direitos de direito que só cai administrativo e constitucional. E a diferença mesmo de todos os cargos, independentemente se é administrativa, se é área de fiscalização, serão os conhecimentos específicos avançados. Então, qual é a base do concurso para quase qualquer cargo? Um módulo 1, 30 questões de conhecimentos gerais, que vai seguir todas essas linhas aqui: português, matemática, financeira, estatística, sociológica, que são as exatas, ética, legislação específica do Pará, história, geografia e conhecimentos do Pará. Isso aí cai para todo mundo. No módulo 2, que também são 30 questões, administração pública, gestão e fiscalização de contratos e controle externo, cai para todo mundo. Aqui a noção de direitos vai cair para quase todo mundo, exceto o cargo de gestão governamental na área administrativa e os cargos de direito, tanto da área administrativa quanto da área de fiscalização. Nesse caso, essa matéria de noção de direito ela é substituída por direitos um pouco mais aprofundados. Então, cai processo civil, cai civil, ambiental e direito penal. E aí, o módulo 3, que é o mais relevante, vão ser 40 questões e cada área vai cobrar as matérias específicas da sua área. Claro, para as áreas, o certo é prioriza alguns cargos, né? Eu acho que fecha o edital de um deles e aí tente fazer o outro dia, o cargo que for mais próximo. Quem vai fazer direito, certamente, faça o mesmo cargo, porque o cargo de administração de direito é bem parecido com a parte de fiscalização de direito, em direito. Contabilidade difere um pouco, os conhecimentos específicos avançados, eles têm uma pegada diferente, mas, no geral, se você já estudou, né, cargo de contabilidade, você já vai ter tido contato com a maioria das matérias, então também vale muito a pena fazer. Seguindo, discursivas corrigidas, serão corrigidas até 5 vezes o número mínimo do cadastro de reserva para cada especialidade. Então, por exemplo, no direito, na área de fiscalização, serão 120 o cadastro de reserva da concorrência, ou seja, 600 correções na concorrência. É muita correção. Contabilidade de fiscalização, serão 50 vagas no cadastro de reserva da concorrência, então serão 250 correções para a concorrência. Gestão governamental, são 10 vagas no cadastro de reserva para a concorrência, então serão 50 correções para a concorrência. O que a gente tem sobre as provas discursivas? Serão 5 questões, né? De até 25 linhas. 20 pontos cada questão, ou seja, o total serão 100 pontos, sendo que você tem que tirar mínimo 5 pontos por questão e mínimo 30 pontos no total. Muita atenção nesses mínimos de 5 pontos por questão, porque é bem possível que uma dessas questões seja uma questão difícil e talvez de um tema que você não está atuando. Então, é preciso treinar para você fazer uma discursiva sem saber o conteúdo. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem que fazer isso, porque com base, né, numa estratégia, é possível chegar aos 5 pontos, sim, mesmo sem saber o conteúdo, tá? Então, mínimo de 30 pontos aqui, eu acho que é um mínimo que vocês não têm que se preocupar muito, porque se você for competitivo, você vai chegar nesse mínimo. Agora, os 5 pontos por questão é algo de se preocupar e de ficar dentro da preparação, para, eventualmente, você ter que fazer uma questão sem muito conhecimento sobre ela. Então, como eu já disse anteriormente, serão 4 horas para 5 questões, ou seja, 48 minutos por questão. Isso é um tempo razoável, mas perigoso. Então, treine e controle o seu tempo. Se você está treinando ali com 40 minutos, 45 minutos, ok. Tente não passar disso, porque a gente sabe que na hora que você pode estar maior. Então, o ideal sempre é você colocar uma média abaixo do que você pode e você coloca uma gordurinha, né, de segurança, uma mais segurança, para caso aconteça, né, no dia da prova, você tem algum problema, você tem mais nervoso, você gasta um pouco mais de tempo. Seguindo aqui, os conteúdos cobrados serão específicos, básicos e avançados. Então, aqueles específicos ali, noção de direito, gestão de contratos, controle externo, eles podem cair. E os específicos avançados também podem cair. Provavelmente, a maioria das questões devem ficar nos conteúdos específicos avançados. Mas é possível que tenha até questões em comum ali do conteúdo de conhecimentos específicos básicos, tá? Então, até o nosso curso vai abordar aí algumas questões em comum dos conhecimentos específicos básicos, que a gente entende que deve vir uma ou 2 questões dos básicos e 3 ou 4 dos avançados. Além disso, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Para quem já está acostumado com o concurso, não tem muito mistério. Não pode fazer prova de lápis, não pode levar lápis, não pode levar borracha. A FGV, ela deixa você levar a caneta de tinta azul. Eu, particularmente, a gente sugere a levar apenas a de tinta preta, porque na hora de passar a folha de resposta, quando eles digitalizam para mandar para os corretores, a caneta preta ela fica mais clara, assim, evita ter algum problema de legibilidade, tá bom? Agora vamos trazer aqui um exemplo de questão da FGV, um concurso do Tribunal de Contas, um concurso esse que eu fiz, um concurso do Tribunal de Contas da União, uma prova relativamente recente, de 2021. Essa prova, a questão discursiva, né, na verdade, a nota discursiva valia também 50% do concurso ali, é bem parecido com a lógica que eles estão colocando no TCE Pará. Então, refaça a prova, vale a pena avaliar como que foi a cobrança. E eu vou dar um exemplo aqui que foi essa questão, né, a questão 2, a questão de controle externo, de direito constitucional aqui. É muito comum a gente ver a FGV trazer questões, mesmo sem uma previsão expressa no edital, de estudo de caso. O que é um estudo de caso? Basicamente é uma situação hipotética, né, um caso concreto apresentado, e você vai ter que fazer uma análise conclusiva daquele caso. Se está certo, se está errado, se está regular, se não está regular, se isso é ilícito, se é compatível com o ordenamento jurídico ou não, enfim. Ele pega uma historinha, uma situação hipotética e coloca para você avaliar. Esse é o perfil de questão preferido da FGV. Então treine bastante, porque é bem possível, né, certamente, algumas questões desse modelo você enfrentará no dia da prova. E aí, aqui do lado direito, a gente vê um pouquinho como que funciona o espelho de correção da FGV. Percebam que a FGV é bem objetiva. Então, tudo que está, assim, todas as informações que ela precisava olhar e ver a sua resposta estão aqui de maneira bem objetiva. Não tem muita enrolação. Outra coisa muito relevante para a gente entender é como que a cobrança de português nas questões da FGV. Aqui, ó, a FGV, ela coloca abordagem geral, fluência, coerência e exposição, nesse último quesito aqui. Basicamente, tudo que é relacionado à parte formal e gramatical, né, de português e de formal do texto, ela avalia nessa abordagem geral. Então, tem coerência, tem coesão, tem gramatical, tudo isso está aqui e percebam que vale um ponto sobre 15. Essa nota raramente passa dos 10%, no máximo até 10% da questão. Ou seja, a FGV não
para a FGV não é tão relevante as questões gramaticais, as questões de apresentação, enfim, ela é uma banca que foca muito mais no conteúdo. Isso a gente consegue ver muito claramente nas correções, a gente faz muito recurso, né, para a questão possível da FGV, e realmente, porque além de ser um percentual muito pouco desse ponto, é raro você ver a banca tirando ponto nesse ponto. Normalmente ela dá um ponto aqui para todo mundo, ou um e-mail, depende do valor que for aqui. Então, esse é um ponto que foco tem que ser principalmente no conteúdo. Ah, por exemplo, o pessoal vai estudar conteúdo. Não é isso. O que acontece? Se você não sabe, não souber, não é isso. O que acontece? Se você não souber a forma de colocar esse conteúdo, não adianta nada. Então, várias e várias vezes a gente vê candidatos que sabiam o conteúdo, só que foram mal, mesmo na questão da FGV, que basicamente só andaram o conteúdo. Por que isso acontece? Porque o candidato não soube expor o conteúdo. Então, a estratégia de como colocar o conteúdo também é muito importante. Isso não tem a ver com a forma, com a gramática, tem a ver com a lógica de estruturar o texto, tá bom? Então, muita atenção nisso. É claro que é muito importante você dominar o conteúdo. Aproveita, né? Se estão estudando para objetivo, foquem muito, principalmente nos conteúdos que mais podem cair na discursiva. Então, na parte de conhecimentos específicos avançados, priorizem mesmo, porque vai mais para a objetiva e possivelmente vai ter mais questão da discursiva saindo de lá. Mas não se esqueçam do treino da discursiva, que vocês precisam entender como expor o conteúdo numa questão discursiva. Aqui a gente traz uma dica de como, né, montar, na verdade, né, como responder, como montar uma resposta de questão discursiva. A gente ensina mais aprofundado, de forma mais aprofundada no curso, mas a sugestão é não fazer rascunho, tá? A gente acha, principalmente com esses 48 minutos, acho que realmente não tem tempo para a gente fazer rascunho. Só que a gente pode fazer um esquema, igual tá aqui, ó. Ó, a gente vai ler a questão eventualmente vai estar pedindo lá 3 tópicos para serem respondidos. Então a gente tem 25 linhas, dá para pensar nisso. 25 linhas, se a gente for dividir em 3 tópicos, vai dar mais ou menos 8 linhas por tópico. Ah, mas o primeiro tópico eu vou gastar mais. Tá bom, então vou gastar 10 linhas no primeiro tópico e 7 linhas no segundo e no terceiro, por exemplo. 8 e 7. Enfim, faça esse trabalho de esquematizar o seu texto e, ao mesmo tempo, coloque as palavras-chave que tem que estar no seu texto. O que acontece? Se a gente faz um rascunho completo, normalmente, na hora de passar limpo, a gente vai alterar esse texto. O que a gente não vai alterar? Essas palavras-chave. Então, essas palavras mais importantes, elas têm que ter no texto. Então, você não precisa escrever ele todo. Você só tem que escrever, ó, no primeiro parágrafo, eu vou falar de PPA, LDO e LOU. Tá. Aí, na segunda oração desse parágrafo, eu tenho que falar do PPA, para seguir uma lógica aqui. Então, no PPA, o que é importante? Ó, eu vou falar que o PPA é de forma regionalizada, conforme diretrizes, objetivos e metas. Aí, ele é feito por programas. Ele tem a duração de 4 anos. Enfim, essas informações, elas não podem faltar do PPA. Então, está tudo aqui. Agora, Léo, da mesma forma, eu não vou seguir, depois vocês podem olhar com calma essa aula e ir lendo, mas a grande questão aqui é passar para vocês que, se você fizer um rascunho, provavelmente você vai alterar o que está escrito na hora de passar limpo. Então, faça um rascunho eficiente. Faça um esquema só com o que, de fato, precisa constar no seu texto. Porque aí, na hora de você montar o texto, você vai montar ele bem mais facilmente. Outra coisa que aqui a gente pega a divisão por parágrafo. Aqui seria uma questão de 3 tópicos a serem respondidos. A gente viu, eu vou voltar aqui, ó. Essa questão do TCU seria de 2 tópicos. E aqui eram 20 linhas. Qual que é a nossa sugestão? A nossa sugestão é que 2 tópicos, faça 2 parágrafos. Pode fazer 4? Pode. Com 2 parágrafos para 2 tópicos? Pode. Não tem problema. Mas tenta manter uma simetria e, prioritariamente, segue um parágrafo para cada tópico. Primeiro, o parágrafo longo não tem onde a banca te penalizar por você utilizar um parágrafo longo. A gente já viu aqui como é que é o espelho. Essa abordagem geral aqui, se você fizer 2 parágrafos longos, ela não vai tirar ponto disso. A FGV é muito raro ela tirar ponto por algo estrutural assim. E qual que é o benefício de você dividir? Aqui seriam, no caso, 3 tópicos, em 3 parágrafos. É o benefício de facilitar ao examinador achar a resposta. Então, aqui o primeiro tópico, ele está perguntando se a aplicação ou não das normas de prescrição ao caso. Comece o parágrafo, remetendo ao tópico. Então, em relação às normas afetas à prescrição no caso descrito, aí você vai em sua resposta. E aí segue o parágrafo inteiro respondendo isso. Ou, se quiser fazer 2 parágrafos, depois 2, ok. Mas tenta construir, né, esquematizar seu texto de forma que o examinador bata e saiba, aqui nesses 2 primeiros parágrafos ele está respondendo a primeira, no terceiro e quarto ele está respondendo a segunda. Ou o contrário,
ou se forem apenas 2 parágrafos. São 2 tópicos, ele fez 2 parágrafos. Então, no primeiro ele está respondendo a primeira, no segundo ele está respondendo o segundo. É muito importante. A gente vê muito, como a gente faz muito recurso, a gente vê muito aluno que sabia o conteúdo, dominava, mas aí respondeu um pouco no primeiro parágrafo, aí depois retomou e respondeu o primeiro tópico no final do segundo parágrafo. Isso, o examinador, ele vai corrigir centenas de questões no dia. Ele não vai ficar fazendo esforço para procurar a sua resposta. Então, se você facilita ali, remete todo o início de parágrafo, na hora de responder uma questão, você remete ao que está sendo respondido, você facilita muito e aumenta muito a chance do examinador te dar os pontos, tá? Aqui vou passar rápido sobre a avaliação da discursiva, né, nesse concurso. A FGV segue, ela coloca o acerto de respostas dadas, o grau de conhecimento do tema e a fluência e coerência da exposição. Lembrando que esse último tópico, fluência e coerência da exposição, normalmente é uma parcela de no máximo de 5%, 10% da nota total, e a avaliação ela é um pouco mais flexível mesmo. Então, os mínimos a gente já falou também, 30 pontos nas 5 questões e mínimo de 5 pontos por questão. Esse mínimo de 5 pontos por questão, eu acho que é algo que a gente tem que estar bem alerta, porque é bem possível que venha uma questão das 5 mais difícil, tá? Estratégias de preparação. Então, a gente tem um risco muito grande de negligenciar discursivo, tá? E a gente sabe que, assim, a gente vai até ver no próximo, né? Existe uma dificuldade quando a gente tem a prova discursiva e objetiva no mesmo dia, de se preparar para a discursiva, porque a gente tem um mundo de conteúdo para trabalhar na objetiva. Mas é muito perigoso, a gente está cansado de ver casos de quem vai muito bem na objetiva, chega na discursiva e até sabe o conteúdo, mas aí não estudou direito, não aprofundou na necessidade, ou seja, estava com a cabeça muito para fazer uma questão objetiva e aí não conseguiu aprofundar na resposta, ou então sabia o conteúdo, mas não conseguiu expor da maneira correta. Então, é um esforço considerável você estudar para discursiva, só que tem um benefício muito grande, porque qual que é a lógica, né, que eu falo? Por que não é só 50% da nota que é o peso da discursiva? A questão, as notas da prova objetiva, ela tem uma amplitude muito menor do que as notas da prova discursiva. O que acontece? Se você pegar as notas da prova objetiva, principalmente numa banca igual a FGV, normalmente são provas difíceis, em primeiro lugar vai fazer, sei lá, no máximo 85% aí. Claro que eu estou colocando aqui como regra geral do concurso, tá? Pode vir um concurso muito mais difícil, como foi do TCU, por exemplo, que o primeiro lugar fez 70%, 72%, ou pode ser um concurso mais fácil, que eventualmente vai ter gente fazendo 90%, mas não é a regra da FGV. Então a regra da FGV vai ser, o primeiro lugar fazer 80 e poucos por cento. E a nota de corte da última correção ali vai ser uns 60 e poucos, 70, enfim, não vai passar, dificilmente vai passar de 20% ali de amplitude da nota. Agora, na discursiva, certamente vai ter gente fazendo quase total da discursiva, ou seja, mais de 90 pontos, e certamente vai ter gente eliminada, ou seja, que não fez 50 pontos. 30 pontos, no caso. É possível que aconteça isso? Com certeza. Como o mínimo é 30, talvez não tenha alguém que faça menos de 30? Eu acredito que tem. Mas, assim, certamente vai ter gente que foi muito bem no objetivo e vai fazer 50 na discursiva. Então, você percebe, 50 para 90 é uma amplitude muito maior do que 80 e poucos para 60 e poucos, 70 e poucos, que vai ser a amplitude da objetiva. Ou seja, você tem muito mais margem para ganhar, margem no sentido assim, de ganho marginal em relação aos seus candidatos na prova discursiva do que na prova objetiva. A prova objetiva, as notas ficam muito próximas. Se você ganha 1, 2 pontos, você sobe muito. Na discursiva, se você ganha 1, 2 pontos, você vai subir muito. Só que você vai ter mais margem para ganhar esses 1, 2 pontos. Tá? Por isso que eu sempre falo que o valor real da discursiva ele é muito maior. Para quem já me conhece, já contei algumas vezes essa história, eu já tinha parado de estudar, mas aí saiu o TCU, eu estava lá, eu era editor do TCE do Rio, e era o que eu sempre quis, né, meu sonho, e quando eu vi, né, quando saiu o edital, eu vi que o edital previa uma nota muito relevante para a discursiva, que sempre foi meu ponto forte. Eu pensei, olha, eu sabia que corrigiam, acho que 300 provas, né, para a discursiva. Eu falei, se eu tiver entre os 300 ali corrigido, provavelmente eu vou conseguir pular algumas posições. Acabou que eu pulei muito mais do que eu imaginava, consegui classificar e pulei 207 posições, né, no concurso do TCU com a nota da prova discursiva. Isso é muito possível,
porque o peso da discursiva ele é muito maior do que o da objetiva, como eu já falei. Então, é um testemunho pessoal que vocês podem usar como motivação, porque de fato acontece. Assim, para quem acompanha a gente no Instagram, a gente mostra muitos casos de alunos, né? Teve gente na CGU, gente em outros tribunais de contas, TCDF, que sobem muito com a prova discursiva. Então, é uma oportunidade mesmo de ganho que você tem com a prova discursiva, tá? Aqui a gente falou já, né? A corrida contra o tempo realmente é difícil, mas o ideal é que você consiga priorizar um pouco os estudos das matérias que mais podem cair na prova discursiva durante a preparação. Não tem jeito. Tem que estudar os conhecimentos gerais? Tem, é muita matéria, é muito difícil, sim, mas as matérias que podem cair na discursiva, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Por quê? Na hora da prova discursiva, você não vai ter acesso à resposta igual na hora da prova objetiva. Então, o assunto, se você tem um conhecimento superficial, você bate o olho, você sabe a resposta. Agora, se você lê um comando da uma discursiva e com base em um termo, em um comando, você tem que puxar todo o conteúdo sobre aquele assunto, você precisa de uma memorização mais profunda, de um conhecimento mais sedimentado. Então, é bem importante que para as matérias com maior chance de cair na discursiva, você tenha um conhecimento um pouco mais solidificado, tá? E, como a gente já disse, a discursiva, ela requer técnica e estudo específico. Infelizmente, a gente seria muito mais fácil se a gente simplesmente pudesse estudar para a objetiva e, com isso, fazer uma prova discursiva e ir super bem. Mas não é o caso, principalmente na área de controle, em que tem um valor muito grande nas provas discursivas, né? Os órgãos querem que sejam aprovados auditores que saibam escrever de uma maneira geral, então, que tenham conhecimento profundo sobre certos temas. Então, não é possível negligenciar a prova discursiva. Aqui eu vou passar. Aqui a gente tem um pouco, né, aprender a técnica para responder o estudo de caso, que é o principal tipo de questão, né, da FGV. É uma técnica que não tem muito mistério, tá? A gente passa também a técnica das questões conceituais, que é possível, como vão ser 5 questões, é possível que tenha uma questão conceitual também, mesmo na FGV. A gente tem uma aula específica para isso. Então, a gente tem um modelinho tanto para a questão conceitual, quanto para a questão de estudo de caso, né? Que provavelmente vai ser a maioria. E a gente indica um treino constante que tenha pelo menos 3 questões com um feedback do professor. Tem gente que já tem muita confiança, que quer ter só acesso aos temas e já tem uma confiança na forma de escrever. A gente também possibilita o curso com apenas sem correção. Só que, caso você vá treinar, ainda esteja com dificuldades, eu acho que pelo menos 3 correções vai te dar um parâmetro e vai te possibilitar evoluir. Então, no primeiro texto, você vai identificar o que os professores, né, na hora da correção, marcaram, aí você vai tentar aprimorar para o segundo texto, e depois um novo aprimoramento para o terceiro texto. Eu acho que 3 questões, assim, em regra, são suficientes para você se preparar num pós-edital, principalmente que tenha uma preparação conjunta entre objetiva e discursiva. Agora, sobre um pouquinho do nosso método discursivo na prática. O método DP, basicamente, a gente foca muito na prática, né? A gente tenta colocar o máximo de temas quentes, temas inéditos possíveis para que você treine e tenha acesso sempre, né, a temas novos, porque normalmente você já viu uma questão, então se você for fazer só questões antigas, que é importante também, você não vai ter essa experiência de ter contato com um tema novo, de eventualmente cair, de ter contato com um tema que vai cair no dia da prova. Então, a gente acredita que os temas quentes e inéditos são bem importantes. A gente tem correções individualizadas, como eu disse, para quem quer. A gente vai ter o histórico da banca, né, o histórico da área de controle no geral, que é bem importante para a gente ter uma noção, né, o que é cobrado, o que já foi cobrado, quais são os temas mais relevantes da gente estudar, até para a gente direcionar esse estudo durante o estudo para a objetiva. E, além disso, a gente tem umas aulas focadas na banca, então tem aula de micro e macroestrutura para a banca FGV, e uma aula de dicas também com algumas questões específicas, como citar leis, siglas, enfim.
como ganhar tempo no rascunho, esquematizar o texto. E, além disso, como eu já citei também, a gente tem uma aula de como responder questões discursivas com os esqueletos aí, né, umas propostas de esqueletos para um tipo de pergunta, né, um tipo de questão que seja mais conceitual, um tipo de questão que seja mais um estudo de caso, como a gente já viu que a FGV gosta muito. Então, assim, é um breve relato, né, um resumo do conteúdo do nosso curso geral, né. Então, vale lembrar aqui que é muito importante, que a gente preza muito pela objetividade. Então, a gente tem um material que está completo em PDF, a gente tem algumas videoaulas também, a gente sabe que alguns alunos gostam de videoaula, mas se o aluno quer otimizar seu tempo só estudar para o PDF, todo o material vai estar suficiente no PDF. A gente faz questão disso, né? Porque a gente sabe que tem aluno que está avançado aí e não quer perder muito tempo na videoaula, então o material está bem completo em PDF, e bem completo no sentido assim, completo e otimizado. A gente preza muito sempre, a gente fala nas nossas aulas, o princípio de Pareto. Então a gente pega o que mais é importante, ali o 80% mais importante, com base no 20% do conteúdo ali. Então a gente seleciona os 20% mais importantes, que representam 80% do que é produto, tá? E vamos ver o que mais que tem aqui. Então, como eu já disse, repassando, no curso específico vai ter a análise textual, apresentação do curso, histórico de temas para área de controle, aspectos micro e macroestruturais da FGV, como responder questões discursivas e uma aula de dicas de discursivas. Além disso, serão 16 temas inéditos para cada especialidade, a gente vai oferecer para as 3 especialidades, eu vou passar aqui mais para frente. Então, todos os nossos temas inéditos são questões no formato que vocês vão enfrentar. Então, são temas quentes com base no seu edital. As questões terão 25 linhas. A gente tem um tema inédito, tem um referencial teórico. O que é um referencial teórico? O referencial teórico é tudo aquilo que você precisa saber do conteúdo para responder a questão. Além disso, a gente tem os quesitos avaliados. Os quesitos avaliados nada mais é do que o espelho de correção. Então, é um padrão de espelho de correção que a FGV usa. A gente segue igual que a gente viu ali da própria TCU. A gente tenta seguir bem parecido com o que a FGV cobra. E, além disso, a gente dá a cada tema inédito um modelo de solução. Então, a gente tem um texto ali que vai ter aproximadamente 25 linhas, mostrando como poderia ser uma solução, uma resposta dada, que também é bem importante, porque, às vezes, na prática, você fica um pouco em dúvida. Aí bate com o modelo de solução para você entender como ficaria uma boa resposta. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aqui a gente tem um tema inédito, bem na lógica que a banca cobra. Aí a gente tem um referencial teórico com tudo que se precisa saber de conteúdo para responder. Os quesitos avaliados, sempre no padrão da banca. Então, aqui está um padrão do CESP, no seu curso vai estar o padrão da FGV. E depois temos um modelo de solução exatamente no padrão da questão inédita. Aqui, em relação especificamente aos cursos do TCE Pará, a gente tem um calendário no dia 13/5. A gente já tem todas as aulas iniciais disponíveis, e o primeiro tema, dia 13/5, está disponível, e dia 13/5 até o dia 22/7, teremos temas inéditos quentes semanalmente. Então, toda semana vai ser soltado, toda segunda-feira, um tema quente para você praticar. E, além disso, então, serão 11 temas até o dia 22/7. Além disso, no dia 29/7, já uma semana antes da prova, ali, 1 ou 2 semanas, a depender de qual cargo que você for fazer, a gente vai soltar um simulado com 5 temas para você simular o ambiente que irá enfrentar na prova. Então, eu acredito que é importante, às vezes, você treinar com uma consulta, para você treinar a forma, treinar como expor o texto, mas a gente deixou, pelo menos, para você fazer um simulado no final, sem consulta, para você simular o tempo de prova, simular ali a experiência, né? O que você vai fazer primeiro, como que você vai ler o enunciado, como que você vai esquematizar seu texto. Então, a gente entende que é muito importante você ter alguns momentos que, de fato, simulem, sem consulta, sem nada, durante a sua preparação para a prova discursiva. Então, serão 11 temas semanais, mais 5 temas do simulado, no total 16 temas quentes. Então, na segunda, dia 13/5, o curso será lançado. Teremos cursos para a especialidade de Direito, que vai abranger tanto a área administrativa quanto a área de fiscalização. Para a especialidade de Contabilidade, que também abrange tanto a área administrativa quanto a área de fiscalização. E para quem vai fazer o cargo, especialidade administrativa, área administrativa, especialidade de gestão governamental. Então, a gente tem 3 cursos diferentes. Como a gente acredita que a maioria das pessoas irão fazer, no caso do Direito e Contabilidade, as duas provas, da área administrativa e da área de fiscalização, colocamos os cursos juntos, então os temas serão abrangidos nas 2 áreas. Aqui estão as condições: 12 vezes de R$ 39,62 para quem quiser
as 3 correções e 12 vezes de 24,65 para quem não quer adquirir nenhuma correção. Rapidamente, quem estará com você? Aqui são os 3 professores do Discursiva na Prática, professor Henrique Napoleão, eu, o professor João Lara, e ainda temos o professor Jefferson Curtinove. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, acompanhe lá no site discursivanapratica.com. E por hoje é isso, pessoal. Conto com vocês. Esperamos colaborar aí com a aprovação de vocês. E fica o abraço do Discursiva na Prática.